versículo de número 13 e 14. Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 7, versículo 13 e 14. Amém? Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Já houve a oração, graças a Deus, por nossas vidas, e nós estamos debaixo das potentes mãos de Deus. Queridos e amados irmãos, nosso texto sagrado, eles narram para nós um fato tão grandioso que ocorreu ali na cidade de Naim, há mais de 2000 anos atrás. E Lucas ele traz um detalhe para nós, um detalhe este que nos faz voltar no tempo para entender o porquê que este povo ele temeu ao ver o que Deus tinha feito, o que Jesus tinha feito, porquanto eles estavam já há mais de 2000 anos que eles não viam acontecer milagres dessa natureza. Primeiro milagre que eles agora vivenciam é quando Jesus ele vai a um casamento, e nas bodas desse casamento faltou vinho, e agora Maria, sua mãe, diz para ele que não tem vinho, e o Senhor diz para ela: que tem
narrado agora por Lucas, quando ele diz que aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, porque Jesus ele já vinha de uma trajetória onde ele encontrou pessoas necessitando do seu socorro, pois ele é socorro bem presente na hora da angústia. Pessoas aflitas que necessitavam de uma palavra, necessitava do pão, pessoas aflitas que precisavam ter uma experiência de vida transformada. E o Senhor Jesus, passando por Cafarnaum, o Senhor ali ministrando a sua palavra, o Senhor, ele agora atende a uma necessidade de um centurião, um comandante, alguém que está à frente de uma centúria, ou seja, 100 soldados ao seu comando. Mas este homem que tinha autoridade era muito respeitado no Império Romano. Mas este homem agora tem a oportunidade de ver que aquele que andava entre os pobres, aqueles a quem muitos não criam, a quem muitos duvidavam e perseguiam, nele está a solução da vida. E recorreu a Jesus, aquele centurião, e Jesus assim atendeu a necessidade daquele homem. E após o Senhor ter curado a filha de Jairo, agora o Senhor prosseguindo, pois como ele mesmo disse, que o Pai trabalha até agora, e que ele também, pois ele que teria o ministério terreno muito prático e muito sucinto, pois seu ministério apenas durou 3 anos e meio. Mas eu louvo a Deus que João chega a dizer nesse tudo quanto o Senhor Jesus fez, se fosse escrito, não haveria biblioteca para compor os livros. E Jesus agora veio ao seu coração adentrar a cidade de Naim. E quando ele vai chegando no portão da cidade, ele vem trazendo consigo uma grande multidão. E ele encontra na sua frente também uma grande multidão. E em meio à multidão que o seguia, muitos o seguiam por causa do pão, por causa do peixe, outros por causa da cura, outros buscando algo para acusá-lo, enquanto outros o seguiam e recebiam a sua palavra. E quando Jesus vai entrando na cidade de Naim, que ele vê agora aquela grande multidão à porta da cidade, e estavam levando um defunto, filho de uma viúva, uma pobre mulher que havia
E muitos tentaram consolá-la, mas esse é o momento em que as palavras não resolvem. Ainda que cheguemos a essas pessoas com carinho, mas o desejo da pessoa é ter de volta o seu ente querido. E muitos até mesmo perdem o equilíbrio, desmaiam. Outros começam a culpar a Deus, perguntar a Deus por que isso. Mas Deus tem os seus propósitos, pois Ele disse: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E o salmista disse que Deus faz o seu caminho pelas tormentas. Aleluia! Por isso que não dá para entender. Às vezes buscamos compreender, mas nosso Deus, Ele é soberano. A sua ciência é tão profunda que deixa-nos a questionar, deixa-nos ficarmos um tanto que pasmos nas ações de Deus. E o Senhor Jesus, Ele aproximou-se daquela mulher, e os seus discípulos agora ficaram olhando, porque o mestre estava agora passando em meio à multidão para se aproximar daquela mulher. O que é que ele iria fazer? Ele não estava com o seu alforje para tirar um valor para dar para aquela mulher, para dizer: aqui a senhora, como uma pobre viúva, eu vou lhe dar uma condição para a senhora poder sobreviver. Porque segundo o relato de Flávio José, uma mulher pobre naquela época, viúva, ela passava necessidade. Salvo quando ela era jovem, quando viúva jovem, e que alguém se interessava. E até para que alguém se interessasse nela, mesmo ela sendo jovem, ela tinha que ter terras, ela tinha que ser herdeira, porque ele queria não por ela, mas pelos bens que ela tinha. Mas uma mulher pobre, uma mulher viúva pobre, o que é que ela tinha para oferecer? E Jesus agora aproximou-se dela e disse: não chore. Eu acredito, queridos irmãos, eu mesmo estou conjecturando. Certamente alguém que estava acompanhando ela, será que ele não entendeu que o filho dela está morto e que ela já perdeu o marido? E ele chega e diz: não chore. Será que ele não tem sentimento? Mas eu quero te dizer, igreja do Senhor Jesus, é o único que tem o poder de dizer: não chore. Quando nós estávamos orando e que levantamos, ouvimos um louvor em que entoando as irmãs diziam: chore, chore. Mas o Deus Todo-Poderoso falou ao meu coração: não chore. E quando Deus diz: não chore, porque Ele tem a solução para o teu problema. Ele é aquele que veio para enxugar as tuas lágrimas. As tuas lágrimas não se perdem nesse chão. Aleluia. Havia um povo, o povo persa,
ali. Mas eu quero te dizer que hoje aqui não tem nenhum povo persa para querer as tuas lágrimas, mas está aqui aquele que pode dizer para você: não chore. Aleluia a Deus. Aquele que, enquanto você está de joelho orando e você chora, apresentando a Ele as suas dificuldades, as suas orações não ficam em terra, mas sobe e chega ao cálice de Deus. As suas orações são ouvidas e a resposta de Deus, ela vem para trazer para você, para fazer materializar nas suas mãos aquilo que você deseja e acha que é impossível, que você não tem condição. Saiba que o teu Deus é o Deus Todo-Poderoso, que desconhece o impossível. Aleluia. E no mês de junho, entrou eu num processo com Deus. Eu senti uma dor aqui assim do lado esquerdo. Fui até o hospital lá na Serra. Cheguei lá, meu irmão trabalha lá. Fui logo atendido e o médico examinou e disse: é só tendinite. Vamos passar uma medicação, o senhor vai tomar aqui e vou passar a receita para tomar outra amanhã. E o senhor vai fazer a fisioterapia e vai passar. Pronto, tomei a medicação. Voltei no outro dia, minha esposa comprou uma injeção, a irmã que trabalha na área foi lá, aplicou, mas essa dor passou. Continuei sentindo essa dor. E foi passando dias e nada. Aí de repente eu comecei a sentir aquela fisgada forte e que me deu falta de ar. E eu não passei a não aguentar ficar em pé. E aí a minha sogra ligou para o irmão. E o irmão veio, me pegou, botou no carro, levou. E a coisa foi piorando. E quando eu tenho entrado no hospital do Sul, mês de junho, quando eu cheguei lá, doutor Gessiano foi quem estava na triagem. E ele me examinando, ele disse que eu estava tendo um princípio de infarto. E eu fui ser medicado e fiquei um dia lá no hospital. E como a minha emergência, no outro dia ele me deu alta e mandou que eu procurasse um cardiologista, porque eu tinha sérios problemas. E agora minha esposa, minha irmã, o meu irmão ficou procurando. Mas a dificuldade que nós temos para conseguir o médico não é fácil. Principalmente quem não tem dinheiro, morre na fila, ou aguardando a regulamentação que não regula nada. E com o passar do dia, foi passando-se os dias, tornei ao hospital e ele disse: você aqui de novo, filho de Deus, você não está cuidando da saúde? Eu disse: doutor, eu tenho dificuldade de conseguir o médico. Ele pegou e disse para minha esposa: o problema dele é gravicíssimo. Se ele der um infarto, ele
é fulminante. Aí minha esposa começou a chorar. Ele já era para estar já sendo encaminhado para fazer uma cirurgia. Aí reuniram alguns médicos. E nesse dia meu pastor foi me visitar. E ele pôde ouvir o médico falando. O médico diz: ele teve isquemia, morte do tecido cardíaco, e ele precisa fazer uma cirurgia. Quando foi numa segunda-feira, a minha irmã, através da patroa dela, conseguiu para mim uma consulta lá no Hospital das Clínicas com um médico bastante renomado, o Dr. Eduardo. E ele examinou e disse: a cirurgia é de alto risco. Se houvesse condição de fazermos algo para que o Senhor passe mais algum tempo, nós veremos o que poderíamos fazer. Mas essa cirurgia, de 100 pessoas, só 3 às vezes resistem, porque teria que operar não só o ventrículo, mas também o miocárdio. E a carótida aqui, ela estava totalmente entupida. E foi por isso que algumas das vezes eu cheguei a desmaiar e eu não sabia o que era. E ele falou: ele está correndo um sério risco. Passou. Quando foi no dia 3 de agosto, eu comecei a passar mal mesmo. Teve um seminário de evangelismo lá na sede, e o pastor sempre conta comigo para ministração. Mas quando eu cheguei, eu passei mal o dia todo e pedi graça a Deus para ir, porque o pastor estava me esperando. E eu preocupado para não deixar o pastor na mão. Eu fui, mas quando eu sentei, quando eu levantei do joelho e eu sentei, eu estava todo molhado de suor, e eu já não estava sentindo o meu corpo. Então o presbítero Telmo disse para a igreja: irmãos, vamos fazer oração pelo pastor? Fez uma oração por mim, e eu não tive condição de trazer um assunto tão simples, que foi eu mesmo que fiz material, porque estava dando aquele lapso de memória constante, o sangue não estava circulando. Aí fui para casa, o irmão me levou para casa. Aí eu fiquei no dia 3, dia 4, em casa. Amanhecia, eu não acreditava que fosse chegar à tarde. Passava a tarde, eu não acreditava que chegava à noite. E a minha esposa sempre ali, minha filha, o meu filho, com 5 anos, ele tem uma dificuldade um pouco na fala. Ele ia toda hora, me abraçava e dizia: meu pai, Jesus vai te pular. Eu vou lá. Aí botava a mão e dizia: Jesus, cula meu pai. Cula meu pai. Ele quer ir para a igreja. A irmã está esperando ele. E eu ali sem aguentar respirar. Eu tinha maior dificuldade
irmãos querendo que eu fosse para o hospital. Eu disse: não, eu já fui 2 vezes, eu não quero mais não. Se Deus quiser me levar, Ele me toma, mas eu não quero ir para o hospital mais não. Aí minha sogra ligou para o meu irmão ligou falando para eu ir, minha esposa também falando. Aí eu deitado, virei o rosto, e aí eu disse para Deus: Senhor, se o Senhor quer que eu vá ao hospital, eu quero um sinal. Gideão chegou para o Senhor e pediu ao Senhor um sinal, e o Senhor fez como ele pediu. Ele queria que chovesse na terra e não molhasse o véu. O Senhor fez isso. Ele, insistindo com o Senhor, ele disse que chova, não molhe a terra, mas molhe só o véu. E de manhã ele pôde espremer e houve água no véu. E eu te peço, Senhor, se é para eu ir para o médico, eu quero que o Senhor faça vir a pessoa que o Senhor me mostrou na revelação. E eu, estando mal como estava, Deus me mostrava o pastor Gideão Silva, muito conhecido aqui em Salvador, no estado da Bahia, professor. Ele é professor de teologia, e ele mora lá no Imuí. Fazia tempo que eu não o via, mas eu pedi a Deus, e Deus se mostrava na revelação, Deus se mostrava ele entrando, e ele me ungia. Aí eu disse: Deus, se o Senhor quer que eu vá, então o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai trazer o pastor Gideão. E ali eu fiquei. E quando deu 9h20, quem entrou na minha casa? O pastor Gideão. Eu não tentava falar nada, eu estava lá jogado. E ele entrou, e quando ele me viu, as lágrimas começou a correr. E aí ele disse: seu velho, vamos para o médico. Eu não esperava me encontrar desse jeito. Eu vim ministrar aqui perto e me deu vontade de vir aqui na sua casa. Aí eu fiz sinal para minha esposa contar para ele, que eu não estava tentando falar. Ela disse: pastor, Deus mostrou para ele o Senhor vindo e ungindo ele. Aí ele pegou e disse: para andar aqui mesmo é Deus mesmo. Aí pegou, me ungiu e disse: agora vamos para o médico. Deus cura, mas vamos para o médico. Aí eu disse: eu vou. Eu vou. E aí minha esposa me pegou, me segurou, e eu tomei um banho. Aí ela trocou minha roupa. E aí ele queria me levar no carro dele. O irmão disse: não pastor, porque fica muito distante do senhor. Nós vamos levar, eu tenho carro. Aí o outro irmão também: eu posso pegar o meu carro. Aí ele queria, porque ele queria me levar, mas terminou concordando com os irmãos. E agora o irmão, o Baldo, pegou o carro, e lá em casa estava cheio assim, os irmãos tudo foram para orar, mas chegaram lá e ficaram chorando. E o Baldo, eles me pegaram, o irmão João Pedro também, e o outro irmão João Alves, que era o meu segundo vice, quando eu pastoreava a Benedito Gentes. Me puseram no carro. Quando desceram a ladeira de Águas Claras, que pega
naquela estrada que vai para Paris, antes do posto policial. Eu sentia como se o meu espírito estivesse deixando meu corpo. E eu ouvi uma voz, e ela me dizia: repreenda o espírito da morte. E eu, na minha mente, aquela voz ressoou mais uma vez: repreenda o espírito da morte. E eu ali no coração, que eu não conseguia falar, eu comecei mentalmente a dizer para Jesus: repreende esse espírito. Se o Senhor não quer me levar, repreende. Aí o corpo foi escurecendo e o meu corpo arriou. E aí o Baldo disse: João, segura ele de jeito. Aí João me segurou e nós fomos. E quando chegou lá, eles pegaram de imediato. O maqueiro foi providenciar uma máquina, assim, uma cadeira, pegou logo a cadeira, me botaram e me levaram. E assim que eu entrei na sala, não era mais o doutor Gessiano que estava. Agora já era outro médico. Eu esqueci o nome dele, mas tenho aqui anotado o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o doutor William, Dalton William. O doutor Dalton William. Ele, quando viu meu estado, que ele botou o aparelho, ele disse: leve imediatamente, vou lhe aplicar 7 ml de morfina. E aí o maqueiro pegou e saiu com velocidade, e o corpo todo jogado. E minha esposa, que não tinha experiência nenhuma, estava o tempo todo massageando. Mas quando aplicaram a morfina, já não deu mais jeito. Eu me lembro como se eu estivesse gritando por socorro e fazendo assim com as mãos, e não vi mais nada. E isso aconteceu 10h40 do dia 4 de agosto. E agora meu corpo, a notícia é dada. E hoje o meu vice, Adilson, os irmãos aqui conhecem, ele acompanhou, esteve ali constante. Aí veio a notícia que eu havia falecido. A minha esposa, que estava com o celular, queria ligar para a mãe, para dar notícia para a mãe dela. Agora o celular caiu das mãos dela e ela começou a tremer e não conseguia falar. Adilson pegou a jaqueta jeans, colocou sobre ela. Os irmãos contaram isso. E o próprio Adilson falou que ele saiu e foi lá para o fundo, para o estacionamento. E ele dobrou o joelho e começou a chorar e dizer: Deus, o Senhor não falou que tinha levado o teu filho para lá, porque o Senhor tinha uma obra para realizar através dele lá naquele lugar. E como o Senhor agora tira ele? E ele ficou chorando. Os irmãos ficaram chorando. E a ordem que eles receberam agora é que eles poderiam ir embora e voltar no outro dia, 11 horas, para passar pela assistente social e o médico, para que a família agora pudesse fazer o
os trâmites legais, ou seja, retirada do corpo para sepultamento. Enquanto isso estava meu corpo, uma senhora forte, que quando ela saiu, foi justamente na hora que eu estava chegando ao hospital, quando ela foi no corredor, e ficamos lá, aguardando o chefe da cardiologia descer no centro cirúrgico, que ele estava fazendo uma cirurgia, para então ele assinar o laudo, para poder meu corpo descer para o necrotério. Mas 2h40 da manhã, 2h40, o doutor Dálvaro estava de costas para mim, e ele de frente, conversando os dois. Deus me trouxe a vida, e eu fiquei olhando assim e disse: Senhor, eu nessa sala de novo, porque eu já tinha, na segunda vez eu tinha ido lá e eles tinham me reanimado, e agora disse eu aqui de novo, e fiquei olhando assim, e eles conversando e não perceberam. E quando o médico virou assim, que viu eu olhando, ele parou, ficou sincero assim olhando, e depois ele tocou no doutor Dálvaro e apontou para mim. Aí o doutor Dálvaro olhou: Você está me enxergando? Eu disse: Estou. É verdade? Aí veio aquele espanto, e aí veio aquela correria de médicos, todo mundo queria ir lá, e ele perguntando: Você não está sentindo nada? Eu não estou sentindo nada. Vou fazer exames agora, traz o eletro, faz o eletro, vê a pressão, e toda hora me examinava. Não está sentindo nada? Eu não. Nem falta de ar, não estou sentindo nada. Aí ele começou a se espantar, e ele disse: Rapaz, o que foi isso? E as enfermeiras todas vieram e ficaram ali olhando, e os médicos vêm e vai me entubar. Tremendo. Aí depois o outro disse: Não, desse jeito que ele está, vamos deixar em observação. Me retiraram para uma sala que fica de frente, meio escura.